bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia e hoje eu estou com a digníssima Maiara Gonçalves. Olá, tudo bem? E com minha filha linda e maravilhosa Marina, que está aqui conosco também, né, Pablo? E antes da gente apresentar nosso convidado, queria falar que hoje é um dia muito especial, porque nós estamos na Expo Católica, gravando no estúdio do Santo Flow, que nos convidou. E a gente agradece imensamente essa oportunidade, a galera do Santo Flow, ao Felipe, ao Guto, então, todos aqui que nos atenderam muito bem, pessoas assim magníficas e que estão dando essa oportunidade pra gente. A gente agradece imensamente. E siga a gente nas redes sociais também, meu irmão, minha irmã. Instagram Ética Oficial, YouTube, Spotify Ética Cash. Beleza? E hoje nós então estamos com o Padre Samuel da Congregação Oblatos de Cristo Sacerdote. É uma honra muito grande não só estar aqui, mas estar falando com o senhor. Porque a gente fez todo um Paranauê, né, Padre? Para o senhor conseguir estar aqui. O senhor veio lá de Barretos e está aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Pela disponibilidade, né? Bruno Maera, eu que agradeço. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. E olha, gente, resisti muito tempo porque eu não tenho jeito com esse negócio de câmera, de gravar, mas e depois também outros irmãos meus também foram convidados e acho que a providência de Deus, não sei, fez lá um jeito ou outro que estamos aqui. Exato. E é uma alegria estar aqui na Expo Católica, conhecer também o pessoal do Santo Flow, que a gente acompanha eu acompanho pelo YouTube, né, principalmente os cortes e alguns podcasts. E vocês, é claro. Então, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês. Espero que essa nossa conversa seja bom. Para a glória de Deus, para a santificação de muita gente e para nós também. Amém. Amém. E, Padre, antes da gente entrar, eu queria falar bastante sobre a congregação com você, porque tem muita coisa para falar. Mas eu queria falar um pouco antes da sua trajetória. Como que você... entendeu o seu chamado, né? E a vocação de ser padre, né? De onde você tirou isso? Assim? Já sempre... Sua família é católica, todo mundo é? Como é que foi isso? Sim, eu nasci numa cidadezinha chamada Virgínia, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. É um lugar onde a cultura, a vida cristã é muito forte, né, naquela região. E de uma família muito católica, tanto meu falecido pai, Sr. José Laor, minha mãe, Dona Rita, que inclusive lá mora perto de mim. Lá. Legal. Aliás, um abraço, meu irmão também, Padre Rafael é padre também, tá lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo em Colômbia, divisa do estado de São Paulo com Minas, no Triângulo Mineiro. Sua mãe vai ser recebida de braços abertos, né? No céu, porque entregou 2 filhos. Pois sacerdócio, né? São quantos filhos? Éramos 3, né? Nossa. Meu irmão mais velho faleceu no início deste ano, ainda jovem, com 60 anos. Deixou uma família, 4 filhos, 2 netos, então somos 3 e venho dessa família, uma família que, assim, cultivava muito, de uma forma muito simples, a piedade em casa, né? Certo. O terço todos os dias, missas dominical, né? Toda essa... E o próprio ambiente familiar e o ambiente do local também da cidade me trouxeram essa vontade desde criança de ser padre. Na época, quando eu era criança ainda, eu trabalhava na minha cidade os padres da Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote, que eu pertenço hoje. Houve um padre que esteve lá por mais de, acho que 58 anos, Monsenhor Dalísio Batista Dini. E aí, já no final da vida dele, foi alguns irmãos para cuidarem dele, para ajudar naqueles últimos momentos. E depois assumiram a paróquia no lugar. E eu sou dessa época, então com 3, 4 anos já vesti uma batininha, ia lá para ajudar a celebração, quer dizer, não ia ajudar, ele ia estar junto. E daí desenvolveu minha vocação. Depois, como meu irmão mais velho, esse que faleceu, entrou por um tempo no seminário para fazer uma experiência, para conhecer dos oblatos. Então, nas minhas idas e vindas para visitá-lo, para estar com ele, foi alimentando ainda mais essa vocação. E depois, ainda muito criança, fiz o seminário menor, desde a 5ª série, né? Nossa, Bem novinho. 5ª série, hoje 5º ano, né? Já mudou tudo, né, Paulo? Então, fez o ensino fundamental, o ensino médio, todo já dentro do seminário menor. Depois o noviciado, né? Sou religioso, então a gente tem essa etapa do noviciado. E daí segui, né? Depois, sempre na Congregação dos Oblatos. Fiz meus estudos aqui na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, que ali a filosofia em Lorena, junto com
no Instituto dos Padres Salesianos, e teologia em Taubaté, no Instituto dos Padres Deonianos. Então, naquela região, fiz a minha formação sacerdotal. Né? Uau. Acho que por aqui chega, né? Mas você ficou a vida inteira, então, no Oblatos, né? Sim, sim. Desde pequeno. Deus me deu essa graça, um privilégio, uma graça de, desde criança, já conhecer a congregação e estar nela até hoje, uma graça. E você conheceu o padre Januário Baleiro, porque o Januário Baleiro foi o fundador da congregação, certo? Sim, sim. E o senhor chegou a conhecê-lo pessoalmente? Conheci. Eu tenho lembranças da infância. Ele faleceu, eu tinha de 13 para 14 anos, ele faleceu em 91. Adolescente. E na época eu já era aspirante, estava na congregação. E tem umas histórias muito bonitas. Eu me lembro assim de quando ele ia a Virgínia, costumava passar na casa dos meus pais, porque meu irmão estava na congregação. Então, estando meu irmão com ele ou não, ele passava por lá para dar um abraço para os meus pais, dar notícia do meu irmão, né? E era uma pessoa muito, muito carismática, muito simpática, né, com a gente. E eu tive uma passagem da minha vida muito especial. De 9 para 10 anos, foi na época que eu entrei, eu tive um problema de saúde muito sério, cheguei a ser desenganado, né, pelos médicos, porque não encontravam, né, razão daquilo. E quando, né, minha mãe me disse que ia ligar para o meu pai, para ele vir, para ficar comigo e tal, eu pedi que ele... liga para o padre, pede para ele dar uma bênção. O padre Baleiro dava essas bênçãos da Sagrada Face, que eram muito conhecidos. Pede para ele dar uma bênção da Sagrada Face. Eu acho que estava até meio semi-consciente, uma coisa assim. E depois daquela bênção, assim, eu recuperei, né? Recuperei a saúde, saí do risco. E daí ele mesmo foi me buscar, né? Quando eu tive alta no hospital, falou, não, vamos lá para o seminário passar uns dias, que eu já estava bem. Então, assim, tive a graça de conhecê-lo. É claro que eu era criança, adolescente ainda, mas eu tive essa graça de conhecer, posso dizer, um santo homem. Presenciar, né? Com certeza. E assim, ele explica pra gente a congregação, que esse é o principal fundamento, o rumo da nossa prosa vai ser esse, porque já adianto, o mosteiro de vocês em Roseira vai se tornar um santuário. Ainda não é, né? Vai se tornar. Não, vai se tornar. E como é que o padre Baleiro, primeiro, ele teve não sei se o senhor sabe dizer a ideia de montar a congregação, e quanto que surgiu o milagre? Porque toda a congregação de vocês, ela se baseia, não toda, mas grande parte, num milagre. Né? Que é isso que a gente queria que você expusesse aqui pra gente, que é sensacional. E pra mim, é uma coisa muito interessante, padre, porque nós somos lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pra grande parte das pessoas, é uma história desconhecida. Sim, né? É uma história que as pessoas não sabem. E a gente queria expor isso aqui para que todos conheçam essa... Eu creio que verdadeiramente um milagre, né? Como é que foi isso aqui, desde dele ter montado a congregação até a existência do milagre? Como que aconteceu esse milagre? O que é o milagre? Como é que foi tudo isso? Bem, gente, o Bruno está falando sobre a Sagrada Face, né? Que vou contar para vocês já, mas antes... Maravilhosa. Antes, deixa-me fazer a introdução. Então, o Padre Baleiro, ele nasceu no Amazonas, no interior do Amazonas, né? Ainda criança também, foi para os Salesianos, foi para o Seminário Salesiano, estudou em Jaboatão, né, dos Guararapes, no Recife. Lá ele fez a formação inicial dele, noviciado. Depois ele se desligou dos Salesianos e terminou a formação no Seminário de Belém, no Pará. Sim. Lá foi ordenado padre. E contava ele que, ainda nos primeiros momentos depois de padre, ele sentiu no coração o desejo de iniciar uma congregação que tornasse Cristo mais conhecido como sacerdote do Pai, como sumo eterno sacerdote. E que também fosse uma presença junto aos padres, aos bispos, né, que precisassem de ajuda. Naquele período, logo que ele foi ordenado, ele foi durante 8 anos capelão militar da base aérea de Belém. Entendi. E nesse período, andando muito ali no norte e nordeste do Brasil, acredito, deve ter percebido muitos padres, que às vezes sozinhos, em paróquias, ou até paróquias sem condições de poder levar um padre até lá. Então, nesses 8 anos, ele amadureceu essa ideia e, aconselhado pelo bispo de lá então, e acolhido pelo bispo de Belo Horizonte, ele veio na arquidiocese de Belo Horizonte fundar a Congregação dos Oblatos, numa cidade ali na Grande Belo Horizonte chamada Lagoa Santa. E a intenção dele era reunir um grupo de homens, né, que se consagrassem a Deus, de início nem que fossem padres, mas que se consagrassem a Deus para ser oblatos, oferecer as suas vidas como auxiliares dos padres diocesanos e bispos nos seus trabalhos. Ali ele começou em 1955, reuniu ali um grupo, o primeiro grupo, até
providenciar o número, eram 12, né, que começaram, iniciaram o primeiro noviciado com ele. E aí tiveram muitas lutas, né, tal. É nesses anos, em 59, 4 anos depois, que acontece esse fato da Sagrada Face, da aparição, digamos assim, do quadro da Sagrada Face. Como, assim que fundou a congregação, duas coisas apareceram logo no início. Primeiro, o governo ali do estado de Minas disponibilizou ali um espaço para que eles fizessem uma espécie de uma escola, né? Foi a escola, o ginásio São Pio X, a escola agrícola Arthur Bernardes, e confiou então um grupo de crianças e adolescentes para que fossem cuidados. Isso era uma forma do padre estar presente ali e também contribuindo com as crianças, com o estado, e ter forma de manutenção também, ter uma casa, um lugar para estar. Certo. E também trouxeram alguns padres, já 2 padres idosos já, e com problemas de saúde, para ficarem com eles. Então, nesse período, o padre Baleiro dizia para os primeiros, né, olha, para que vocês possam cuidar com paciência desses padres, com amor, vocês precisam ver no rosto deles o rosto, a face de Jesus. Então, já começou então a falar da medalha da Sagrada Face, que é uma revelação anterior, né, da Madre Beata Pierina de Michele. Já tinha a medalha da Sagrada Face e estava nessa devoção. Aí foi quando Deus providenciou esse fato do surgimento dessa Sagrada Face. Uau, eu não sabia disso, padre. Esse pequeno detalhe é super importante. Sim. Eu não sabia disso. Eu vou usar bem essa palavra, que diz que para quem crê não existe coincidência, existe providência. Né? Exatamente. Exatamente o que então, aconteceu. Você já contemplava a Sagrada Face como sendo da congregação. Entendi. Tem uma foto da capela da casa, né? Lá, uma foto antiga, que inclusive tem uma face, né? No fundo da capela. Então, aí aconteceu que numa Semana Santa, né? Talvez para quem é do interior de Minas, daquela região, se for nos assistir, vai lembrar lá do Canto da Verônica, né? Geralmente nas procissões da Semana Santa, pelo menos uma delas, enquanto segue o cortejo, a procissão, alguém abre e desenrola um pano que tem a face de Jesus e canta uma passagem da profecia de Jeremias: ó vós que passais pelo caminho, vede-se a dor semelhante à minha dor, né? Chamado Canto de Verônica. Então, não tinham ali em Lagoa Santa o pano para cantar aquele ano e foram até o padre pedindo para que ele pintasse. Ele não era pintor, não tinha conhecimentos artísticos e tudo, mas acabou tendo que fazer porque aquela era coisa questão de necessidade necessidade. Precisava de uma Sagrada Face para cantar hoje, o melhor que podia fazer era o padre. Então vamos lá. E conta então que ele pegou um tecido de cetim, né, mais ou menos de 1 metro de comprimento, por uns 50 de largura, estendeu sobre uma mesa e pintou, fez um esboço com carvão, depois completou com os dedos mesmo, com tinta, e ficou ali uma face bem mal feita para secar. E depois, quando tiraram o tecido, do outro lado havia uma outra face, que a princípio era uma espécie de um vazamento, né? Mas que era muito mais bonita. Uma transferência, né? Como se fosse uma transferência do pano, do outro lado do pano, porque você tinha um pano bem fininho, assim. Mas muito mais bonita, muito mais perfeita, né, do que aquela que ele tinha pintado, né? Uau. Não sei se você tem a foto e depois mostrar as duas. A gente vai colocar na imagem depois, quando for colocar na edição, a gente coloca as duas. É nítida. É muito interessante comparar. Um é muito comparar, feio, o outro é muito bonito. Então, aí usaram naquele dia, não sei como foi. Depois, como era muito bonito, ficou guardado aquele tecido. Perfeito. E então começou a olhar, aquilo se tornou para aquela congregação que estava começando, com muitas dificuldades com poucos membros, não tinha estrutura de formação, não tinha casa própria, todas aquelas dificuldades todas. Foi um sinal, quer dizer, realmente Deus nos deu a sua face, né? Ele mostrou para nós a sua face, a face sofrida, do sofrimento que a gente está vivendo, para ser contemplada, para ser admirada, para ser para nós a face dele. E aí a congregação carregou, né? Ela mudou de casa, depois foi São José das Três Ilhas, um lugarzinho perto do Juiz de Fora, depois lá foi para Monerá, na região da Serra de Friburgo, no Rio de Janeiro, até que ali no início dos anos 70 se estabeleceu em Roseira, onde foi construída a casa principal da congregação e foi feita uma capela onde ela fica exposta, né? Lá até o dia de hoje. Legal. Então, e aí muitas pessoas, né, sempre recorreram e têm recorrido ainda à face de Jesus
nas suas angústias, nos seus sofrimentos, e voltam a ela para agradecer também, né? E com relação à imagem, já fizeram, padre, algum tipo de teste, digo científico mesmo, para Pra saber... comprovar, né, se não foi uma transferência mesmo, etc. Isso, e para saber até se houve uma... Assim, se realmente a tinta transpassou pro outro lado do cetim, ou se realmente... Assim, já fizeram Foram algum tipo duas de experimento? imagens, Como né, é que foi isso? desenhadas. Logo depois do acontecido, Aham. o cardeal Mota, que era cardeal aqui de São Paulo, onde nós estamos gravando hoje, era muito amigo do Padre Baleiro, esteve na casa visitando. Ele mostrou então a Sagrada Face, contando o que tinha acontecido. Ele recomendou então, olha, leve para alguém então para fazer um exame para ter uma explicação. Então foi encaminhado para o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, na época em que não me lembro bem o nome, acho que é Roberto Pompeu de Toledo, não sei a função dele. Ele fez um laudo sobre aquela face. É claro que um laudo científico não vai dizer foi milagre ou não foi milagre, Claro. mas diz assim, olha, assim, resumidamente ele diz, não é um simples vazamento, porque não sairia tão perfeito, e há de se perceber que foram duas pessoas com dotes artísticos muito diferentes a trabalharem um lado e no outro do pano, né? Então não é um simples vazamento, uma cópia, alguma coisa assim. É o laudo que temos e talvez hoje precisássemos, né, ter outros estudos ainda, né? Para nós, no caso, vale essa expressão da presença ali, Com certeza. daquela face que está exposta. Então o que temos é esse laudo dizendo que não foi só um vazamento, realmente é um trabalho de uma outra pessoa do outro lado, e que nós acreditamos que seja a mão de Deus ali a agir nos mostrando a sua ali face. quando ele foi pintar, outras pessoas estavam presentes, ou não? Tinha outras pessoas que estavam na casa, mas assim, eles viram quando tirou o pano da mesa. Na hora dele pintar, não sei certo, assim. Aham. A gente tem alguns depoimentos de pessoas que lembram do fato, assim, que pediram. Tem até um vídeo de uma senhora que é uma das que pediu, né, para ele pintar e depois que foi receber a estampa, né, a folha. Mas assim, no momento ali, tinha pessoas na casa, mas eu não sei, assim, na hora que ele estava pintando, depois. Sei que depois eles viram quando levantou o pano da mesa, né? Entendi. Mas no momento da pintura ali, eu não sei te dizer, né? Seria a- bom trazer o Padre Geraldo, que seria o nosso primeiro convidado para hoje. Pois é. Aliás, se me permite aqui, Claro. o Padre Geraldo não está aqui porque hoje é aniversário de 50 anos da ordenação sacerdotal do Dom Orlando Brandes, arcebispo de Isso, Aparecida. isso. E ele está lá celebrando, Convidado, assim. nessa hora deve estar na celebração. Sim. Nós havíamos convidado ele, né, o irmão Regis também, e tudo providenciou para o senhor estar aqui. Providência. Pra providência. superar essa vergonha, né? Exato. A gente havia falado com o senhor antes, mas infelizmente o senhor falou, não, acho melhor não. Eu E não. no final você está aqui. Pois é. Pô. E com relação ainda falando sobre mas a Sagrada Face virou uma relíquia. É uma relíquia. Ou não? Podemos dizer que sim. A relíquia, geralmente nós tratamos de... É muito comum, nós ouvimos falar da relíquia dos santos, né? Certo. São partes do corpo, ou partes da roupa, ou algo que tocou, né, naquele santo. Alguém que realmente viveu aqui a vontade de Deus e se torna um exemplo para nós. Ou seja, por meio dessa pessoa, da vida dessa pessoa, Deus mostrou a sua bondade, o seu amor, a sua santidade nessa pessoa. No entanto, é possível a gente atribuir também essa expressão relíquia ao quadro da Sagrada Face, se acreditamos que, de alguma maneira, Deus, através desse meio de aparecer ali, essa face, nos mostra a sua presença no meio da congregação. E ela está guardada pela congregação desde 1959, né? Encontra-se, então, não é tanto tempo assim, mas é uma relíquia, quer dizer, é uma memória de que Deus naquele momento se mostrou presente, né? Para os primeiros oblatos que estavam começando ali, para o Padre Baleiro, ele se mostrou, não, estou aqui com vocês. Então, nesse sentido, é um sinal da presença de Deus, né? Sim. Alguns relatos assim de outras faces de Jesus, tem uma expressão grega que chama quiropita, quer dizer, não feito por mão humana, né? Não feito pela mão, né? São pinturas que de um momento ou outro da história apareceram, né? Depois a gente pode até
aprofundar mais sobre isso, mas seria mais ou menos isso para nós, quer dizer, é uma relíquia, é um sinal de que naquele momento Jesus mostrou a sua face e confirmou, né, a fundação daquela família Certo. religiosa. Né? Aham. E pessoas vão em peregrinação para lá, pro mosteiro, né? Sim. Já existe isso. Já. Vão. Então, desde que foi construído em Roseira, ali em 1971 até 73, começou então a congregação adquiriu um terreno ali e começou a construir. E o Padre Baleiro mesmo quis construir no estilo de um castelo, parece um castelo local, muito bonito. E ele fez a capela principal, dedicada a Nossa Senhora das Vitórias, que é a padroeira da congregação, e uma pequena capela ao lado, que tem como intenção guardar, né, o quadro da Sagrada Face. Inclusive, ele foi sepultado nessa capela. E até agora foi sepultado lá, faleceu em 91, foi sepultado. Uau. E quando ele completaria 100 anos, né, que foi em dia 15 de setembro de 2022, ele nasceu em 1922, então nós fizemos a exumação dos restos mortais dele e deixamos também lá, ainda dentro de um esquife fechado, né? Mas onde que fica lá? Eu já fui, eu não lembro. Você lembra? Na Fica debaixo entrada, do quadro né? da Sagrada Face. Fica embaixo Quando do você quadro. entra na capela da Sagrada Face, você entra na capela, à Do lado direita, direito, à direita a capela da Sagrada Face. Debaixo do quadro tem um túmulo mesmo, né, de granito, né, de mármore. E aí dentro estão os restos mortais dele já preparados, né, como precisaria ser feito, né? Entendi. Isso foi por ocasião do que faria 31 anos do sepultamento dele e 100 anos do nascimento, né? Então a gente fez isso para comemorar. E lá está exposto, então desde que ficou lá, inclusive o local conhecido como Mosteiro da Sagrada Face, né? Porque as pessoas, muita gente que conhece, porque a devoção à Sagrada Face é algo muito mais amplo, né? Se a gente for olhar desde o início da igreja, a gente tem isso, depois a gente tem Santa Teresinha, que já assumiu o nome de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, por causa do pai dela, que fazia parte da confraria da Sagrada Face, né? Depois as revelações de Beata Pierina de Michele, como eu tinha te falado, que vem essa medalha da Sagrada Face. Então a nossa é mais uma, né, dessas faces de Cristo e desse caminho que nos ajuda a contemplar, a rezar diante da face de Cristo. Então, o apostolado da Sagrada Face é um trabalho também que já existia antes mesmo da congregação. Havia um franciscano chamado Frei Anastácio Heckmann, acredito que ele era alemão, que andava pelo Brasil divulgando o Santo Sudário, o conhecimento do Santo Sudário e a devoção ao Sudário de Turim. Inclusive, acho que vocês talvez nem se lembrem, ele andava com aqueles slides, aqueles projetores de slides. Sim, com certeza. Eu não sou tão novo assim. Né? Então, ele andava pelo Brasil afora, fazendo essas palestras, apresentando o Santo Sudário. Então, já no final da vida, ele morou um tempo lá em Roseira, e então juntou o apostolado que ele dirigia daqui de São Paulo com o apostolado que o Padre Baleiro dirigia lá de Roseira. Então, muitas pessoas que conhecem a Sagrada Face, através dos grupos da Sagrada Face, grupos de oração e outras formas de devoção, quando vão a Aparecida e podem, passam em Roseira, que é 10 quilômetros de distância, né? Passam lá para fazer uma visita à Sagrada Face, agradecer alguma graça alcançada, né? Pedir, fazer alguma súplica. Então isso já acontece, pelo menos desde os meados dos anos 70. E vocês fazem algum registro de pessoas que passaram por lá, pediram alguma graça e essa graça foi alcançada? Existe algum registro de vocês lá? As pessoas voltam com depoimentos? Sobre os milagres, né? Pela intercessão. Olha, o que temos assim de forma mais estável é um livro de visitas. Já recolhemos, né, vários testemunhos de pessoas que atribuíram curas de diversas maneiras, a graça que receberam pela Sagrada Face. Recorreram à Sagrada Face de Jesus e alcançaram a graça e foram lá agradecer. Não temos isso de uma forma sistematizada e pública, né? Mas temos alguns relatos que guardamos e que, aí, de acordo com a nossa estruturação, organização, até vai se tornar santuário, depois acho que você quer falar sobre isso, né? Claro, com então certeza. isso vai exigir da gente também uma organização, uma estruturação melhor para que isso seja trazido ao conhecimento dos fiéis, ao público. Com certeza. E é importante, porque isso atrai, né, esses milagres existem, assim, os testemunhos deles.
atrai gente para participar também, ir lá conhecer. Né? Até porque, como você falou, qual que é a rodovia que passa lá, que vai para Aparecida? Rodovia Presidente Dutra. Presidente Dutra. Rio-São Paulo. Desculpa que eu não conheço mesmo. Vocês são de Campo Grande, mas se fôssemos brincar assim, a rodovia mais importante do Brasil. Importante do Brasil. Mas essa rodovia que passa, o desvio de todo mundo que está vindo da ala oeste, assim, né? Digamos, para lá, para peregrinação para Aparecida. É caminho, né? É caminho. É caminho. Você faz um desvio de 2 quilômetros. Você sai dela, entra no mosteiro, depois volta e vai para Aparecida, né? Então é assim, é um desvio que vale a pena. E fica quantos km de Aparecida? O mosteiro de Roseira? 10 quilômetros. 10 quilômetros, cara. É muito pouco. Né? Para as pessoas irem também, verem, contemplarem, etc. Sim. E foi por isso que vocês fizeram o santuário? A decisão de vocês fazerem o santuário, isso já havia de tempos, porque agora vai ser literalmente... Já tá em que processo que tá o santuário? Já virou um santuário ou ainda vai virar? Como é que tá esse isso? é um desejo antigo que tínhamos, mas um santuário, para estabelecer um santuário, a igreja traz diversas exigências. A principal dela é que ali exista algo bem de específico, ou seja, onde viveu um santo, onde aconteceu um fato extraordinário, e que as pessoas buscam ali para alimentar a sua fé. Então, é preciso que exista esse lugar e condições, ou seja, é um lugar onde os sacramentos devem ser celebrados, principalmente a Eucaristia e a penitência, a confissão. Ou seja, que haja padres que possam receber, celebrar e atender as confissões. Um espaço também físico, né, que cultive, que dê dignidade àquilo que está sendo recordado. Então, por várias questões, por várias limitações, era um desejo antigo, mas ainda um pouco distante. Quando agora, ano passado, o superior-geral solicitou o Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, onde está sediado, né, faz parte da Arquidiocese de Aparecida, ser elevado ao santuário. Então, o Dom Orlando tem conduzido esse processo, né? Ele passou pelo Conselho de Consultores, de Presbíteros da Diocese. A Arquidiocese de Aparecida já tem outros santuários, né? Claro, o Santuário Nacional, que é de Nossa Senhora Aparecida, mas também o Santuário de Frei Galvão, que foi o primeiro santo nascido no Brasil e cuja santidade foi reconhecida pela igreja, né? Santo Antônio de Santana Galvão. E tem um santuário também na Fazenda da Esperança, de Santa Crescência, né? Que foi inclusive abençoado quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil. Uau. Então já tem esses 2 santuários, agora um terceiro santuário, na verdade o 4º santuário na Arquidiocese, que é o Santuário Arquidiocesano da Sagrada Face. Legal. Então a gente já construiu o estatuto e agora estamos aí compendiando todas as devoções, as práticas que tem, caminhando ao Dom Orlando para que ele os aprove também, né, os meios da oração, e organizando também a infraestrutura do local para poder acolher mais pessoas. Já tem uma estrutura, né? Nós já temos uma casa construída, a capela, com estacionamento, banheiros para atender os romeiros, porque isso já vem há mais tempo. Claro. Né? Mas precisamos deixar isso ainda mais organizado para que todos aqueles que desejarem conhecer a Sagrada Face lá em Roseira possam chegar, ser bem atendidos e ter ali a sua experiência de fé. Mas ali quando a pessoa chega lá em Roseira, certo? Ela existe alguém que vocês disponibilizam para mostrar, porque é um mosteiro, né? Para fazer a apresentação, pra né? fazer a apresentação, como se fosse um guia turístico, alguma coisa assim, para explicar também a Sagrada Face, não chegar sobre o milagre, Sim, né? Ó, isso aqui, como é que foi? Essa prosa que a gente tá tendo aqui, explicar para as pessoas que estão indo lá, né? Sempre tem, principalmente aos sábados e domingos, sempre tem um dos irmãos, nós chamamos de irmãos os consagrados também, irmãos e padres da congregação, que estão disponíveis. Geralmente sábado e domingo a gente faz até uma escalinha para ter sempre alguém lá, porque tem um fluxo maior de pessoas. Durante a semana, sempre que chega alguém também, é chamado um padre, um irmão que está disponível para que apresente, né, conte a história da Sagrada Face, apresente a devoção, faça uma oração juntos, né? E confissões também todos os dias. Já tem atendimento de confissões, horários de manhã e tarde, todos os dias de segunda a sexta. Né? Legal. Então já tem esse atendimento e tem também uma secretaria, né, um atendimento lá, é só chegar e pegar as informações. Tem também uma pequena loja, vamos dizer assim, que tem
alguns souvenirs, algumas lembranças da Sagrada Face, devocionário, novenas, coisas específicas para a devoção à Sagrada Face, né? E a congregação em si, de vocês? Ela está presente em Roseira, aonde mais? Em Barretos. Hoje nós temos aí 11 comunidades, né? Certo. Um pouco para falar da congregação, a devoção à Sagrada Face, como eu falei, ela é o estímulo que Deus nos deu para viver a nossa missão. Porque a missão primeira da congregação é ser um auxílio para os bispos e para os padres diocesanos. Então, seja no trabalho pastoral, de evangelização, seja também quando estão doentes ou enfermos, né? Esse é o principal carisma. Esse é o principal carisma. Inclusive dessas comunidades que estamos falando, por exemplo, hoje nós estamos na diocese de Marília, junto com o Dom Oswaldo, temos lá um padre e um irmão. Na diocese de Guarapuava, no Paraná, também o padre Adriano e o irmão Luiz Carlos estão junto com o Dom Giovanni, que é um bispo emérito de lá. Também na cidade de Barbacena, que é a arquidiocese de Mariana, temos uma casa dos padres e lá temos 2 padres e mais um irmão que vivem com os padres nesta casa. Já tivemos em vários outros lugares, onde exercemos a missão, depois deixamos. Então esse é o nosso trabalho, digamos assim, mais próximo da nossa origem, né? Estar junto aos padres e bispos, doentes e enfermos. Essa é a nossa missão principal. E também na missão pastoral de evangelização. Então temos hoje 4 paróquias que estão sob a administração da congregação, né? Temos uma em Taguatinga, na Arquidiocese de Brasília. Temos outra na Diocese de Nova Friburgo, né, em Monerá, para Nossa Senhora da Guia. Temos outra na Diocese de Barretos, na cidade de Colômbia. E uma outra lá com vocês, no Mato Grosso do Sul. Aliás, 2 agora. É a paróquia de Miranda, né, Nossa Senhora do Carmo de Miranda. E agora, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, em 2 Irmãos do Buriti. Perto que acabamos de assumir agora a pedido de Dom João Gilberto, né, arcebispo da Diocese de Jardim. Também, né, precisando de ajuda um trabalho campo missionário. extenso. 2 Irmãos de Buriti é um trabalho missionário. Eu não conheço ainda, não tive a oportunidade. Aliás, se alguém for ver esse podcast depois, um abraço para vocês, até um dia, se Deus quiser. Com certeza. E 2 Irmãos do Buriti é uma cidade ela é pequena, muito interiorana, e realmente assim, vocês estão abraçando uma causa pela missão mesmo. Então, parabéns. Rezem por nós, para que possamos cumprir bem, né? Com E além disso, você falou, temos casas de formação, né? Temos casas de formação em Monerá, no Rio e em Barretos. Hoje eu estou no noviciado, que é uma das etapas de formação. Inclusive, gente, só para contar a história, né? Porque eu estou aqui hoje porque a Maiara é irmã do Tiago, que é noviço da nossa congregação, Bruno, cunhado do Tiago. E por causa desse contato que Deus providenciou da gente estar aqui hoje. Mas isso é interessante, padre, porque quando o Tiago foi entrar para o Oblatos, ele falou assim, vou lá para o Oblatos de Cristo Sacerdote. Eu falei, o que é isso? É católico? Boa pergunta, o que é Oblato, né? Não, porque a gente não conhecia. E pra gente se limitava aos freis e aos padres diocesanos, nós né? não conhecíamos a congregação. Essa diferença e que existiam tantas congregações espalhadas. Quando eu fui estudar a congregação e vi o quanto ela era rica, espiritualmente dizendo, e tudo que já aconteceu, eu sempre falei, desde quando a gente montou o podcast, eu sempre falei, um dia eu tenho que fazer um episódio com esses caras. Né? Eles precisam ser conhecidos, né? Precisa ser conhecido, precisa levar isso para mais pessoas e descobrir também, porque eu vou te falar a verdade, ninguém lá naquela região, assim, talvez Miranda, né? Porque eles assumiram lá. Mas quase ninguém conhece. Então tem muitos locais católicos que não são talvez divulgados, né? Sim. Que são interessantes isso aí. E eu acredito que o santuário é um bom caminho que vocês estejam fazendo para que coloque isso nessas rotas de turismo, para as pessoas conhecerem, contemplarem. Até pela distância de Aparecida, né? Às vezes, incluir nessa rota do turismo, quando a pessoa for visitar a Aparecida, passar por lá, Sim, né? Inclusive tem alguns trabalhos, alguns esforços já de conectar esse roteiro turístico religioso do Vale do Paraíba, né? Porque ali você tem, claro, o Santuário de Aparecida, tem a Canção Nova, Cachoeira Paulista, tem o Santuário de Frei Galvão, tem o Mosteiro da Sagrada Face. É uma região muito rica, tem outros santuários, que eu falei da Santa Crescense, tem Santa Cabeça também na Diocese de Lorena. Não fica muito longe ali,
né? Um pouco mais distante, mas tem Atibaia também, tem Bom Jesus em Tremembé, tem vários, ali é um lugar muito rico, né? O Vale do Paraíba é um lugar muito rico. Dessa experiência, dessa vida espiritual cristã, católica, aqui nossa no Brasil. Né? E vem cá, a vestimenta de vocês, é que eu acho muito legal. O hábito branco. Com a clarinho. medalhinha. Vocês só recebem quando fazem os votos perpétuos, a medalha. Sim. Ou todos já usam também? O hábito, praticamente toda a congregação, toda a família religiosa tem uma veste própria, né? Não todas, certeza. Mas a maioria, a grande maioria. Hoje o hábito nosso é facultativo, nós usamos sempre nas orações dentro da comunidade e facultativo pode ser usado sempre, né? Alguns padres usam sempre, outros não. É a batina romana e faixa, como dos padres, só que branca, né? Um dos motivos é que nós somos fundados no Brasil, somos uma congregação brasileira, né? E o fundador até no final, ainda adolescente, como eu falei, eu lembro dele falar muito isso. Nós somos os tupiniquins, nós somos uma congregação brasileira, né? E aí o hábito branco, até uma questão do aliviar um pouco do calor também. Sobre a batina e a faixa, o escapulário, né? Que é um símbolo de serviço para nós, ou seja, o escapulário é como se fosse um avental, que a gente se coloca, nós vestidos como padres diocesanos, embora de branco, mas nos colocamos a serviço deles, dos bispos e dos padres, né? E houve várias mudanças no decorrer do tempo na congregação, mas hoje, quando a pessoa o membro faz os votos perpétuos, inclusive agora dia 4 de agosto, vamos ter 2 celebrando os votos perpétuos, o irmão Regis e o irmão Romário, e então se recebe sobre o hábito a medalha da Sagrada Face, né? Então esse é um sinal da profissão perpétua. Entendi. O irmão Regis, assim, ele me mandou uma mensagem de manhã, assim, falando, não, pô, comprei a passagem de ônibus errada. Era pra ele comprou aqui, para um dia anterior, irmão, a gente coitado. queria muito que o senhor estivesse aqui, muito mesmo. É uma grande pena pra gente, mas, como o senhor disse, são providências, né? Infelizmente ele hoje cedo, a gente ia passar na rodoviária para pegar ele, e ele falou, olha, aconteceu um problema que mandou a foto da passagem, era para ontem a passagem, não era para hoje. Não era para hoje. Mas também, quem sabe, ele não vai visitar lá 2 irmãos do Buriti, né? Ele passa lá por Campo Grande. Vai gravar com vocês lá em Campo Um dia ele foi com certeza. Sim. E falando no Mato Grosso do Sul, além disso, antes de irmos para Jardim, nós tivemos já comunidades em Dourados, na Diocese de Dourados, era em Dourados, Vicentina e Jataí. Vicentina é uma coisa depois de lá que nós fomos para Jardim. Porque Vicentina já passou na mão, assim, né? Parece já foram de várias congregações, os carmelitas já foram também. Sim, eram depois da gente. Foi depois de vocês. Já tinha as irmãs com o Santuário de Santa Terezinha, né? Mas depois que saímos, eu acho que pouco tempo depois, inclusive o Frei Francisco, que foi pároco lá depois de um tempo, mora hoje do meu lado, lá em Barretos, na casa da Cidade de Maria. E me tira uma dúvida, realmente é uma dúvida bem grande que eu tenho. Com relação ao santuário, embora o mosteiro seja de vocês, o santuário ele é diocesano. Então existe essa separação. Sim. Isso é uma coisa até na construção do estatuto, agora nós conversamos, né? O que entendi que o que nós fazemos hoje nós entregamos, a gente tem a alegria muito grande como religiosos, como Oblatos, uma congregação nova, são 60 e poucos anos, né, poder hoje oferecer à igreja algo que nós cultivamos dentro, né, a devoção à Sagrada Face, a espiritualidade de contemplar a face de Cristo, e o lugar que construímos, as pessoas que formamos e que acolhemos, né, e oferecemos isso à igreja. Porque a casa, né, a construção lá foi feita pela congregação, é nossa, mas o funcionamento do santuário é um santuário arquidiocesano, ou seja, ele está sob os cuidados da igreja, especificamente sobre a Arquidiocese de Aparecida. Então é como que oferecemos algo, sabe? Nós construímos, plantamos e hoje a gente pode colher, né, por graça e misericórdia de Deus, os frutos a toda a igreja. Então, é agora a igreja que nos orienta, ela que, embora a casa seja nossa, o espaço seja nosso, mas ela que vai dizer, olha, vocês têm agora um santuário e vocês precisam levar essa devoção de vocês para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então eu acho que é como se a gente tivesse plantado alguma coisa e agora colher e poder levar os frutos entregando à igreja, né? Então a propriedade lá é nossa,
mas o santuário é um santuário arquidiocesano. O nome será Santuário Arquidiocesano da Sagrada Face. Né? Ah, entendi. E vocês já incluíram o santuário nas rotas turísticas? Ainda estão vendo isso? Como é que vocês estão fazendo? Sim, isso é toda uma articulação que é feita, às vezes em partes, às vezes roteiros regionais ali do local, né, roteiros nacionais, né, porque Aparecida também é um roteiro internacional também, né? Sim. Mas quem está mais em Roseira, que está mais próximo desses detalhes, dessa inclusão, né, tem os conselhos municipais de turismo, conselhos regionais de turismo também, que abarcam um pouco. E como eu falei, como a região é muito rica em turismo religioso, tem várias pessoas trabalhando, né, sobre isso, sobre essa questão lá. Não saberia te dar detalhes como estão os andamentos da inclusão nesses roteiros turísticos da região. Entendi. Mas o santuário, só para ficar claro, ele está em processo de formação. Sim, ele vai só ser... deixar claro para as pessoas Ele já entenderem. tem, ele Ainda já não é um tem santuário. data? Não, ainda não. Ele já tem data? Sim, tem Pra a virar data. um santuário, Foi bom lembrar, até já aproveito e já deixar o convite. Dia 24 de novembro deste ano, na missa das 10 horas da manhã, então o do Orlando vai celebrar então a elevação desta igreja, né, a santuário arquidiocesano da Sagrada Face, lá em Roseira. Então será no dia 24 de novembro, que é o dia da festa de Cristo Rei, último domingo do tempo comum. Né? Entendi. Legal. Então, aliás, vocês estão convidados em Roseira, dia 24 de novembro, às 10 horas, a elevação da igreja ao santuário arquidiocesano da Sagrada Face. Uau. E, padre, eu nunca faço encerramento do podcast, nunca fiz. Eu sempre deixo para os convidados fazerem isso, né? E porque o nosso tempo aqui ele é contabilizado mas a gente agradece muito mesmo ao pessoal do Santo Flow, muito mesmo. A generosidade deles, a generosidade, né? a forma de tratamento, vocês foram sensacionais com a gente, muito obrigado mesmo. E a gente... Antes eu só quero fazer um adendo, pessoal que for para Aparecida, para incluir a visita ao mosteiro na rota, é pertinho, né? Então, assim, é uma visita que vale a pena. Nós tivemos a oportunidade de conhecer em fevereiro e a gente ficou bem impressionado, assim. Porque meu irmão sempre falava, mas a gente não sabia como é que era, né? Então, assim, é uma visita que é uma visita santa que vale a pena quem tiver a oportunidade, né? É literalmente um castelo. Literalmente. É um castelo. Literalmente um castelo. Nossa filha ficou impressionada. Pois é. É, muito bonito. E a gente sempre deixa esse momento final para o convidado. Então, se você quer dar algum recado, se quiser falar algo da congregação. Deixar uma mensagem. Deixar uma mensagem, é sempre com você. Aí a sua câmera é aquela ali, você pode falar. Aquela ali Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra. E eu falo não só eu, Samuel, né? Mas em nome de toda a congregação e do Santuário da Arquidiocesana da Sagrada Face, que está nascendo, né? Está sendo gestado. Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Maiara. Né? Imagina. Porque é uma graça muito grande, uma oportunidade que Deus nos dá. Né? Também o fato de a gente estar aqui na Expo Católica, o pessoal do Santo Flow, esse meio de evangelização que vocês têm feito se tornar tão eficaz, né? Conhecer as pessoas por meio das entrevistas, conversas profundas, né? É interessante porque esse meio de entrevistas, que é antigo, mas foi tão revitalizado com os podcasts, e a gente consegue às vezes tirar tanto da vida espiritual, da história das pessoas. Então, que Deus abençoe vocês, o Santo Flow, e os podcasts que têm se, assim como o Ética Cast, né, que têm se debruçado sobre isso. Com certeza. Que Deus abençoe e os guie, porque é um mundo difícil. Eu nem queria estar aqui hoje, porque eu acho que não tem muito jeito com esse negócio de câmera, de microfone. A não ser, claro, na celebração, né? Mas muito obrigado mesmo. Então, em nome de toda a congregação, dos Oblatos, de Cristo Sacerdote, agradeço o convite que vocês fizeram e a acolhida, né? E sugiro pra gente, se forem terminar já, ou se quiser dar mais uma palavra, se forem terminar, a gente terminar com a bênção da Sagrada Face. Com E certeza. já abençoo todos aqueles que nos acompanharem também depois dessa gravação. Com certeza, padre. Seria uma benção pra gente. Podemos terminar Pode, então? com certeza. Então, como o nosso fundador, Padre Baleiro, dizia, começava com um versículo que poucas vezes ouvimos usar hoje. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Deus Pai onipotente, pelos méritos da sagrada face do vosso divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelos seus infinitos merecimentos, sua sagrada paixão e morte, sua gloriosa ressurreição,
e a sua presença eucarística. Concedei a este podcast, ao EticaCast, ao Santo Flow e a todos aqueles que por meio dos meios das mídias sociais têm levado a vossa palavra, têm vos tornado mais conhecido, têm levado a vossa face no rosto de tantos irmãos e irmãs e feito-os entrar em suas casas, em seus celulares. Derramai sobre eles a vossa bênção, protegendo-os de todo mal e guardando-os de todo pecado, para que sempre fiéis a vós possam ser vossa face presente no mundo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele volte para vós a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte para vós a sua face e vos dê a paz. Que Ele vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, tchau, tchau.